Olá, nós iremos iniciar a apresentação do nosso primeiro projeto de bases computacionais das ciências, que tinha como objetivo manipular uma base de dados qualquer, com as diferentes formas que nós fomos aprendendo durante o quadrimestre. E o nosso tema será a escolaridade e a renda nos Estados Unidos. Cada um do grupo agora irá explicar e apresentar a parte pela qual foi responsável. Primeiro, nós importamos o Panda para podermos fazer as manipulações dos dados. Como dito pela Alice antes, a gente pegou uma base das pessoas dos Estados Unidos. Primeiro, a gente pegou as diferentes raças que existiam no nosso banco de dados. Então, pegamos o Valor Counts para fazer uma conta em cima da coluna de raças. E aqui está explícito todas as raças que existiam na nossa tabela. Depois pegamos uma idade média dos homens. Então pegamos a coluna de sexo, igualamos para os homens, somente os homens, e pegamos as idades deles e fizemos uma média. Assim, chegando em 39,4 anos. Pegamos as porcentagens de pessoas que possuíam pelo menos um bacharelado. Então pegamos a coluna de educação, contamos ela. Depois usamos nessa mesma coluna, pegamos os bacharelados e fizemos uma conta. Pegamos e tiramos a porcentagem dentre o total das pessoas, alcançando 16,4%. Após isso, pegamos a porcentagem de pessoas que receberiam mais do que 50% com educação, ou mais do que 50 mil com educação superior. Então, pegamos as pessoas na coluna de educação que tinham bacharelados, mestrados e doutorados, e assim fizemos uma conta de quantas pessoas tinham, usando count. E depois pegamos a coluna de salário e igualamos ela a mais que 50. E depois tiramos a porcentagem disso, dando 46,5%. Na primeira célula, eu limitei os dados para aqueles que não possuíam qualquer diploma do ensino superior. Dentro desse data frame, eu fiz outra restrição, que foi considerar apenas os que ganham mais de 50 mil por ano. E que nos Estados Unidos essas pessoas são consideradas ricas. Feito isso, eu multipliquei a quantidade dessas pessoas consideradas ricas por 100 e dividi pelo total de pessoas sem diplomas, obtendo assim a porcentagem de pessoas ricas, que no caso foi 17%, que inclusive foi muito menor do que a porcentagem de pessoas com diplomas e que são consideradas ricas, que foi ali por volta de 50%. Nesse caso foi 17%. Na próxima célula eu fiz algo bem parecido, porém o limitante foi utilizando as horas trabalhadas. A menor hora trabalhada, que no caso foi de 1 hora por semana. A porcentagem foi ali por volta de 20% dessas pessoas são consideradas ricas. E por fim eu demonstrei qual a nacionalidade de pessoas que são consideradas ricas e que possuem a maior porcentagem. Primeiro eu limitei a todos os que ganham mais de 50 mil. Depois eu fiz a tabelinha utilizando o Value Counts para saber o valor total de cada nacionalidade. E com essa tabela em mãos eu fiz outra tabela para saber o valor total sem ser dos ricos. E dividi. E assim obtendo a porcentagem de rico de cada país. E para obter o país em si eu utilizei um IDX Max. Pois na tabela o nome da coluna é o ID. E o valor é a coluna. E é isso, o país com a maior porcentagem surpreendentemente é o Irã. Bom, aqui o objetivo dessa parte era calcular as principais profissões nos Estados Unidos. Aí, através da variável prof, a gente limitou a pesquisa apenas à coluna ocupação. Dentro dessa coluna, a gente contou, através da variável valor e contos, todas as profissões que existem nos Estados Unidos, as profissões mais utilizadas. E depois a gente filtrou e limitou apenas as 5 principais, que são as que aparecem aqui. Prof Specialty, Craft Repair, Executive Manager, Academic Clerical e Sales. Depois, a gente queria achar os trabalhos mais populares entre os indianos. Então, a gente limitou a pesquisa para a coluna Native Country e depois filtrou apenas para
para as pessoas indianas, para a nacionalidade índia. Depois, com uma outra variável, a gente contou todas as profissões mais comuns entre os indianos. Depois disso, a gente pegou a principal profissão entre eles, através dessa função IDX-Max. Depois, a gente queria achar a porcentagem de pessoas que ganham mais de 50k e que são de países com maior porcentagem de riscos. Lá em cima, a gente já tinha descoberto que a nacionalidade com maior porcentagem de pessoas que ganham mais de 50k é o Irã. Então, pegando essa informação, a gente só precisou calcular a porcentagem dos iranianos que recebem mais de 50k. E aqui a gente imprimiu na tela a porcentagem dos descendentes do Irã e que são considerados ricos é de 41,9%. E esse foi o nosso trabalho.